Pega a sua Bíblia, querido, e abra comigo em 2 Reis, segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quero ser breve nessa noite, mas também claro e objetivo, porque nós daqui a pouco estaremos assentados à volta dessa mesa abençoada, estaremos participando da ceia do Senhor, um momento muito precioso para a igreja. Mas a minha oração é que Deus fale com você nessa noite, assim como Ele tem falado comigo nesses últimos dias. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, mesmo assentados, não precisa ficar em pé, mesmo assentado, vamos fazer essa leitura. Todos a encontraram, amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Pula para o versículo 9, por gentileza. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e o restaurará, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo desce a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém, queridos? Curva a sua cabeça por um instante. Vamos orar. Deus, mais uma vez, nós adoramos o nome do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, nós exaltamos o nome do Senhor. Mais uma vez nós declaramos ao Senhor:
toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queremos render graças ao Senhor, ó Pai, por este momento precioso, ó Pai, aonde a gente se assenta para poder ouvir a Tua palavra, aonde o Teu povo se assenta para ouvir a Tua palavra. Todos nós que aqui estamos, ó Pai, estamos sedentos, ó Deus, pela pregação da palavra, estamos sedentos, ó Deus, pela revelação da palavra do Senhor. Todos nós que aqui estamos, ó Pai, precisamos e dependemos, ó Pai, do entendimento, ó Pai, precisamos absorver, meu Pai, a mensagem do Senhor essa noite, porque certamente, ó Deus, ela fará toda a diferença, meu Pai, em nossas atitudes lá fora. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, revela a Tua palavra para nós essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos ao Senhor e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós na Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Nós estamos aqui diante de uma história, queridos, e nesses últimos, de uma história, aonde ela nos narra dois grandes milagres. Primeiro o milagre da cura e depois o milagre da conversão. Talvez uma história que se iguala à sua história, ou talvez uma história que se iguala à minha história. Muitas pessoas vieram para Cristo depois de serem curadas de algum tipo de enfermidade, e o poder de Deus foi tão forte na sua vida, que você resolveu entregar a sua vida para Jesus. Isso está relatado nessa história, e nós, amados, nós vivemos uma vida de atitudes, ou nós deveríamos viver o Evangelho através de atitudes que demonstram que de fato nós reconhecemos o poder de Deus na nossa vida. Fato é que nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas se dizem cristãs, onde muitas pessoas se dizem evangélicas, mas a gente tem se assustado com as suas atitudes no cotidiano. Talvez você esteja agora pensando em algum amigo do trabalho, amiga do trabalho. Talvez você esteja pensando agora em um amigo ou amiga da faculdade, da escola. Pessoa essa que se diz evangélica, chega lá na segunda-feira dizendo: olha, o culto ontem foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, nós louvamos ao Senhor, Deus se manifestou, a glória de Deus se manifestou, foi tremendo o que aconteceu lá na igreja ontem. Mas no decorrer do dia, essa pessoa te assusta com algumas atitudes, e nós precisamos parar para pensar nisso, não parar para ficar analisando a vida das pessoas, mas olhar para nós mesmos e questionarmos: será que eu estou agindo da mesma forma? Porque a Bíblia fala, queridos, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimentos. Amém, querido? A Bíblia diz que se conhece a árvore é pelo quê? É pelos frutos que você conhece a árvore. É pelos frutos. Então, qual é o fruto que eu tenho produzido? Quais são as minhas atitudes no dia a dia? Porque, pasme você, querido, as pessoas do nosso relacionamento diário, elas estão olhando para nós, sabe como? Esperando receber alguma coisa. Hoje o pastor Bruno trouxe uma palavra extraordinária, ou Deus trouxe uma palavra extraordinária através do pastor Bruno, e ele falou um pouco sobre isso, sobre o efeito que a igreja tem causado lá no mundo. Será que nós de fato temos feito a diferença aí fora? Será que nós de fato temos feito a diferença na faculdade? Será que a gente tem feito a diferença no trabalho? Será que a gente tem feito a diferença com a vizinhança? Nós precisamos parar para pensar nisso, porque o Evangelho, ele é um Evangelho de atitudes, ele é um Evangelho de ação. Eu gosto muito de me referir, eu gosto muito de dizer, por exemplo, lá em João, no capítulo 1, quando fala de Jesus, dizendo que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a gente fala de verbo, o que é verbo? O verbo, na verdade, é o quê? É uma ação, é uma atitude. Eu não posso dizer que eu sou crente em Cristo Jesus e não tenho atitudes de servo de Cristo. Eu costumo dizer aquilo que a Simar ministrou aqui, por exemplo: quem é pai e mãe, é muito bom quando a gente olha para os filhos, né, dos irmãos, e a gente vê a característica dos pais. A gente vê impregnado nos filhos atitudes que certamente eles aprenderam com os pais. A gente vê aí os trejeitos de alguns filhos e vê: olha lá vai fulano, olha só, ele é exatamente como seu pai, o ciclano.
Exatamente. Ele falou como ele, ele riu como ele, a atitude, a postura dele foi como a do pai. Isso é gostoso demais. Eu tenho um pai extraordinário, irmãos. Meu pai é algo extraordinário na minha vida. Meu pai, ele ainda vai se converter em Cristo Jesus. Ele vai ser muito usado por Deus. Sou apaixonado com meu pai, né? Alguns irmãos aí conhecem meu pai, a figura do meu pai, né? Muito abençoado. Mas onde eu vou, gente, é incrível. Onde eu vou, sempre tem alguém que pensa: você é filho do Rubens, não é? Eu falo assim: sim, sou filho dele. Por quê? Você é exatamente o xerox do seu pai. E eu não estou falando de xerox de fisionomia, até mesmo de atitudes, de trejeitos, é algo extraordinário. Esses dias eu fui visitar meu sogro lá na Santa Casa. O hall de entrada assim ali para você chegar e passar a ficha, não sei o que, estava cheio. Uma multidão de pessoas, suando muito, um calor insuportável. Quando eu chego lá na atendente lá, ela olha para mim: você mora no São Benedito? Eu falei: sim, eu moro lá. Por quê? Ela: você é filho do Rubens. Eu falei assim: mas é impressionante. Aonde eu vou tem alguém que me conhece pela figura do meu pai. Mas isso é algo extraordinário. E aí a gente tem que pensar nisso quando as pessoas olham para nós e dizem: você é cristão porque você é igual ao seu pai. Porque você age, porque cristão, na verdade, irmão, não é uma religião. Cristão não é evangélico, não é católico, não é espírita. Cristão, na verdade, é o quê? Pequenos cristos. Será que as pessoas, quando chegam perto de você no seu trabalho, têm você como um cristão, como um pequeno Cristo? Será que você já teve o privilégio da pessoa chegar perto de você e dizer: você é igual ao seu pai? Só falta as vestes do seu pai. Você se parece com Cristo. Você se parece como um daqueles que servem a Cristo. O que vai nos conduzir a essas características são as nossas atitudes. Quem decide andar como Cristo andou, somos nós. Até porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 2,6, diz o seguinte: olha, todo aquele que diz que está em Cristo deve andar assim como ele andou. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está em Cristo, irmão? Amém? Olha para ela: se você está em Cristo, como eu estou em Cristo, nós devemos andar assim como ele andou. Gente, isso é muito forte. Se a gente parar para pensar como é que Cristo andou, quais foram as palavras de Cristo, quais foram as atitudes de Cristo, quais foram os relacionamentos de Cristo, quais eram os locais que Cristo frequentava, quais eram as reuniões sociais de Cristo. Porque se eu tenho que andar assim como ele andou, eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida. Eu preciso fazer o que o apóstolo Paulo nos orienta na ministração da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E dentro de atitudes, eu queria falar aqui rapidamente o que levou Naamã a experimentar esses dois grandes milagres na sua vida. Primeiro, o milagre da enfermidade, da cura da enfermidade. E segundo, o milagre da sua conversão. Para a gente poder entender melhor isso, a grandeza desses dois milagres, nós precisamos entender bem a respeito de Naamã. Quem que era Naamã? Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Naamã era um homem acostumado com vitórias. Naamã era um homem acostumado a vencer todas as suas batalhas. Ele era cheio de honrarias. Era um homem temido por todos. Por isso o texto diz que ele era um varão valoroso. Por onde ele passava, as pessoas se prostravam diante dele. Por onde ele passava, as pessoas temiam Naamã. Então ele era um homem temido por todas as nações. Só que Naamã tinha uma batalha que ele não conseguia vencer. Naamã tinha um assunto que vira e mexe, vinha contra ele e o afrontava. E praticamente dizia para ele: você não consegue me vencer. Para que ele serve todas essas medalhas de honrarias no seu peito, nas suas vestimentas, se você é um homem derrotado na sua saúde? Naamã não conseguia vencer essa sua batalha. E segundo a história, segundo conta aqui o capítulo 5, depois de uma dessas grandes batalhas de Naamã, ele resolve levar para dentro da sua casa, escravizada, uma pequena garota de Israel. E essa menina, sendo uma menina de Deus, como eu e você somos de Deus, nós não temos inimigos físicos, amém, irmãos? Nós precisamos olhar sempre para as pessoas com olhos de misericórdia. Mesmo as pessoas que se dizem nossas inimigas, mesmo as pessoas que se levantam contra nós,
precisamos estar sempre dispostos a amar aqueles que nos perseguem e orar por aqueles que nos afrontam. Essa menina olha para Naamã, ela vê aquela enfermidade e ela poderia ter feito como muitos hoje fazem, infelizmente. Ela poderia ter olhado e dito assim: olha lá, bem feito, quem mandou tocar na menina dos olhos do Senhor? Ela poderia ter dito como alguns irmãos abençoados dizem: ela, ó, Deus pesou a mão sobre ele, porque ele tocou na menina dos olhos do Senhor. Mas não foi isso que ela fez. A Bíblia diz que essa menina ensina para nós uma lição extraordinária. Ela olha para ele com olhos de misericórdia, e ela declara, corre para a esposa dele e diz: olha, se o meu Senhor estivesse lá na terra de Israel, se Naamã corresse lá, ele iria se encontrar com um homem de Deus que certamente ia curá-lo dessa enfermidade. E a Bíblia diz que Naamã acreditou na palavra da menina. Ele creu na palavra daquela pequena escrava. E ele corre até Israel, vai até o seu rei, seu comandante primeiro, depois corre até Israel, prontamente se dirige até Eliseu, o homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ele foi chegando à porta da casa de Eliseu, Eliseu lhe manda um mensageiro. E Eliseu manda um mensageiro e manda também uma palavra dizendo para ele: olha, mergulhe no rio Jordão 7 vezes. E aquilo causou uma indignação no coração de Naamã. Por que causou uma indignação no coração de Naamã? Primeiro, porque o profeta não foi ter com ele. Ele achou aquilo um absurdo. Ele achou aquilo algo assim, fora dos padrões que ele estava acostumado a viver. Porque ele vivia uma vida onde as pessoas o serviam o tempo todo. Aonde se dizia o nome de Naamã, as pessoas se prostravam. As pessoas lhe davam honrarias. E de repente um certo profeta nem vai ter com ele para recebê-lo, mas manda uma mensagem para ele: mergulha no rio Jordão 7 vezes e você vai ficar curado. E aqui eu abro um parênteses, querido, para dizer para você que Deus tem a maneira dele de agir na nossa vida. Nem sempre Deus vai agir do jeito que nós queremos. Deus tem a maneira. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fica tranquilo, porque Deus está trabalhando na sua vida. Você pode até achar que não, ou as circunstâncias ao nosso redor pode até nos mostrar que não, mas Deus está trabalhando na nossa vida, amém, irmão? E aí Naamã se indignou porque o profeta agiu da maneira de Deus e não da maneira dele. Ele falou: olha, eu pensei que ele vinha aqui, né, que ele ia colocar a mão dele na minha enfermidade. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: eu pensei que ele vinha aqui porque está todo mundo assistindo a minha cura, está todo mundo aqui vendo que Naamã está sendo curado por Deus. É como se ele estivesse dizendo: Deus, é um privilégio para o Senhor poder me curar. Tem tanta gente enferma, mas olha aqui, o Senhor está curando a Naamã. É como se ele estivesse dizendo isso. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde existem pessoas que parecem, que pensam que elas são o centro de todas as coisas. Irmãos, o Evangelho, ele tem que ser cristocêntrico. Cristo no centro de todas as coisas. Tem gente que parece que a ficha ainda não caiu, fica querendo viver um Evangelho antropocêntrico, ou seja, é o homem no centro de todas as coisas. É o homem querendo mostrar que está sendo abençoado. É o homem querendo mostrar que Deus está na vida dele. Não, irmão, para eu mostrar que Deus está na minha vida, é de fato eu mostrar que Deus ele precisa estar em evidência. Não é aquilo que acontece na minha vida, é quem faz na minha vida que tem que estar em evidência. Amém, querido? E aí Naamã se indignou por isso, e a segunda indignação dele foi com o nome dos rios. Porque os rios, sabe essas águas do Rio Jordão que andam trazendo por aí para curar? Naquela época já eram rios poluídos. Imagina hoje. E Naamã se indignou, porque, mas esses 2 rios aí, aliás, esse rio aí, o Rio Jordão, cheio de impurezas, eu estou leproso. Qualquer impureza que vier aqui vai me infeccionar e eu posso ir até a óbito. Não tem uns rios aí melhores, né, onde a alta sociedade vai estar lá assistindo a minha cura? E ele se indignou, e diz o texto que ao se posicionar para ir embora indignado, ele recebe uma palavra de um dos seus servos. Ele diz: pai, olha, ele não te pediu nada difícil, te pediu uma coisa tão simples. E aquele servo, sendo íntimo de Naamã, ainda fala com ele, dizendo o seguinte: olha, se ele te pedisse uma grande coisa, você ia fazer, porque a grande coisa ia colocar Naamã em evidência, mas a pequena coisa não ia colocar ele em evidência.
Ele te pediu uma coisa tão pequena, tão boba para fazer. É só você obedecer e você vai ficar curado. Então Naamã resolve dar ouvidos para aquele servo, fazendo então, como diz o texto, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra do profeta. E quando ele faz, mergulha 7 vezes, a sua carne se torna sã, ele é curado da sua enfermidade. E aí a gente vai se deparar com a outra parte da história. Quando Naamã volta para o profeta e diz para ele: olha, nunca mais eu vou oferecer sacrifício a outro Deus. Nunca mais. Eu vou oferecer a partir de hoje sacrifício apenas ao Deus de Israel. Naamã prova tanto a sua conversão que ele já pede perdão de um pecado que ele vai cometer lá na frente. Mas ele não vai mais cometer esse pecado com a consciência de que é um pecado. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho um patrão que ele é idoso. Esse patrão, ele é de idade, sabe? E eu tenho que levar ele no templo de Rimon. Eu tenho que levar ele lá na religião dele. Só que ele é tão idoso que ele tem que se prostrar e acaba que eu tenho que me prostrar como ele. Eu quero dizer para você, profeta, que eu não estou me prostrando diante de outro Deus. Perdoa a minha atitude. Olha só o coração de um convertido ao Deus de Israel que Naamã apresenta. Então me perdoe. E a Bíblia diz que a palavra do profeta, ela garante a conversão de Naamã. Porque ela diz o seguinte: olha, vai em paz. Isso aqui é o CRM, é o carimbo. Isso aqui está autenticando a conversão de Naamã. Pode fazer, porque o seu coração não está fazendo aquilo. Você se converteu ao Deus de Israel. Amém, queridos? Nós temos aqui então 2 grandes milagres. Mas o que a gente pode tirar de lição dessa história? Quais foram as atitudes de Naamã que foram determinantes para a conquista de seu milagre? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está aqui atrás de milagres? Amém? Porque se você responder que isso não é pecado, irmão. Todos nós estamos aqui em busca de milagres, porque servimos a um Deus que opera milagres. Amém? Deus todos os dias tem milagres à nossa disposição. Todos os dias Deus tem bênçãos à nossa disposição. Mas muitas dessas bênçãos só serão alcançadas através das nossas atitudes. E é aqui que eu chamo a sua atenção. Vamos olhar para a vida de Naamã e ver quais foram essas atitudes, apenas 3, e rapidamente nós vamos partir aqui para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. A primeira atitude é humildade. Humildade. Queridos, quando foi que Naamã se apresentou com humildade? Nos seus 3 níveis de relacionamentos, que são os nossos 3 níveis de relacionamentos. Primeiro, nós temos relacionamentos dentro de casa. E dentro de casa nós precisamos agir com humildade. Independente da nossa posição dentro de casa, se eu sou o marido, se eu sou o cabeça do lar, se eu sou o maridão perfeito, aquele maridão abençoado do teatro, eu preciso ter humildade para saber ouvir a minha esposa, para saber ouvir os meus filhos. Independente, eu posso ser a esposa abençoada, aquela que edifica o lar. Esse ministério de edificação do lar só vai acontecer se houver humildade na sua vida. Eu posso ser os filhos, eu tenho que ter humildade, pelo menos para obedecer os meus pais. Quando foi que Naamã se propôs a ter uma vida de humildade? Primeiro, quando ele ouviu uma simples menina escrava. Naamã não teria obrigação nenhuma de ouvir aquela escrava. Quando a esposa de Naamã o procurou, disse: olha, aquela menina lá falou que tem um camarada lá, um profeta, que ele é homem de Deus, ele pode curar você, se você for lá. Se Naamã não fosse humilde, ele ia falar assim: quem essa menina pensa que ela é? Manda apedrejar essa menina agora. Manda essa menina para o tronco lá, dá uma chibatada nela. Quem está mandando essa menina olhar para a nossa intimidade? Quem essa menina pensa que ela é? Coloca ela na posição dela de escrava. Ela não tem que dizer nada dentro dessa casa. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que prontamente ele ouviu a voz daquela menina. Ele ouviu a orientação daquela menina. E isso foi determinante para a sua cura. Isso foi determinante para ele receber a sua bênção. Ele partiu para a terra de Israel. Só que chegou um ponto na terra de Israel que depois, quando ele foi se encontrar com o profeta, mais uma vez ele se indignou. E ele estava indo embora para casa. Mas aí ele demonstra mais uma vez a humildade de ouvir um de seus servos. Um servo que foi ousado e disse para ele: pai, olha, o cara não te pediu nada difícil. Te pediu uma coisa tão simples, é só fazer. É como se aquele servo estivesse dizendo para ele: o que o senhor pensa que é? O
o senhor está aqui todo necessitado, o senhor está aqui, né, com essa enfermidade, o que o senhor pensa que é? O senhor tem que estar ouvindo. E Naamã prontamente, diz o texto, ouviu a palavra de um simples servo dele. Isso demonstra para nós humildade, e isso mostra para nós, irmãos, que Deus tem a maneira dele de agir, que nem sempre Deus vai usar um pastor para falar com você, Deus nem sempre vai usar um levita para falar comigo, Deus não precisa de posições para poder falar, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós estamos dentro de uma história onde Deus trata para nós sobre intimidade, porque esse milagre começou a acontecer dentro da casa de Naamã. Deus quer usar pessoas no seu dia a dia, Deus pode usar pessoas dentro da sua casa para liberar um milagre para você, e muitas vezes nós ficamos esperando o quê? Os shows, ficamos esperando o quê? Precisa ser um pastor, precisa ser um profeta, precisa ser um homem, vamos correr para a casa de fulano porque ele tem um dom da cura. Não, nós precisamos voltar a olhar para o Evangelho como sendo o próprio poder de Deus, independente de quem esteja sendo usado por Deus para me abençoar, se tem o Evangelho, se tem a presença de Deus, basta para a minha cura, basta para o meu milagre. O Evangelho é tão poderoso que que Jesus orienta para nós, querido, olha, você quer uma bênção? Você quer receber a bênção de Deus? É simples, entra no teu quarto, dobra os seus joelhos lá, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. É tão simples a gente se prostrar com humildade diante do Senhor. Naamã era um homem acostumado a ditar ordens, irmãos. Naamã era um homem que dizia assim, olha, faz isso, faz aquilo. Naamã era um homem que mandava e desmandava, acostumado com as pessoas se prostrarem diante dele. Mas agora, para ele receber a cura, ele tinha que se prostrar diante das pessoas. Ele tinha que declarar, boa é a tua palavra, eu vou fazer conforme a sua palavra, eu vou obedecer a sua palavra. Então a primeira atitude de Naamã foi humildade. Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, mas adiante da honra vai a humildade. Não existe honra sem humildade, não existe promoção sem humildade, não existe triunfo sem humildade, irmão. Nós precisamos olhar para Naamã e entender o quanto Naamã se humilhou diante dessa situação para receber a sua cura. Ele também se humilhou quando deixou a vontade de Deus prevalecer sobre a sua própria vontade. Eu fico olhando quantas pessoas querem hoje fazer de Deus, né, aqueles bonequinhos que você coloca assim a linha, assim vai, Deus faz desse jeito, Deus faz daquele, vai para frente, Deus, vai para trás, Deus vai. Tem gente que está tratando Deus dessa forma. Tem gente que diz que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a abençoar ninguém, Ele é soberano. Ele é Deus de todas as coisas. Ele é criador dos céus, da terra e do universo. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ouvimos uma palavra preciosa esses dias sobre isso. Deus não é obrigado a fazer nada. Se eu não consigo me humilhar diante de pessoas que estão pregando o Evangelho para mim, como é que eu estou vendo? Como é que eu vou me humilhar diante de um Deus que eu não vejo? Então Naamã, ele recebeu aquela palavra do profeta, e a princípio ele se indignou, porque ele queria que a coisa acontecesse do jeito dele, irmão. Deus tem a maneira dele de trabalhar. A Bíblia, ela continua fiel e sempre vai continuar, quando diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil engolir uma palavra como essa, quando dentro dessas todas as coisas está o tempo de adversidade. Porque quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, irmãos, não é só o tempo da alegria. Porque senão a Bíblia fala assim, olha, todo tempo de alegria vai cooperar para o seu bem. Não é só o tempo de fartura, olha, todo tempo de fartura vai cooperar para o seu bem. Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu não sei qual é a adversidade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Você também não sabe a luta que eu tenho enfrentado. Essa semana eu tive uma situação desagradável, de um pequeno acidente de trânsito, e a pessoa estava toda errada e tal, e aí depois ela veio se justificar que não podia pagar aquela situação, porque ele estava com um problema assim, eu estava com... Irmão, eu disse para ele, querido, problema todo mundo tem
Todos nós estamos vivendo situação de adversidade. Se você parar para conversar com algumas pessoas aqui, irmão, você vai ver que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Mas o que vai determinar o nosso milagre é como a gente vai se posicionar diante da adversidade. Se a gente vai se render à adversidade, ou se a gente vai se render diante de um Deus que sabe daquela adversidade. Porque tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, a adversidade que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua soberano. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É isso que o profeta, é isso que Deus estava dizendo para Naamã. Você quer do seu jeito, você quer que as pessoas assistam todo esse ritual de milagre para você ser exaltado, para você estar em evidência. Deus estava dizendo para ele: olha, eu uso as coisas, 1 Coríntios 1, 28, e Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo, ou as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. O que vai determinar a nossa cura, o que vai determinar a nossa salvação, não é o nosso intelecto, não é a força do nosso próprio braço, é a forma como a gente se humilha diante de Deus e declara: Deus, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está na condução de todas as coisas, a vida do meu filho está nas tuas mãos, o meu casamento está nas tuas mãos, a minha vida financeira está nas tuas mãos, tudo ao meu redor está nas tuas mãos, toda a minha vida está nas tuas mãos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vai te exaltar. Existe um tempo de Deus para a tua vida, e o tempo de Deus para a tua vida não é o meu tempo, não é o seu tempo. A gente quer que a coisa aconteça assim, olha, de uma hora para outra. Tem coisa que realmente acontece, mas aquilo que ainda não aconteceu, irmão, Deus continua sendo Deus. Ele vai agir no tempo dele. E a exemplo de humildade, o melhor e maior exemplo de humildade, nós temos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos orientando. Você quer receber milagre, amém, irmão? Amém, irmão? Você quer receber milagre, amém? Você quer ser abençoado, amém? Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ver que sentimento é esse? Versículo 6, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Olha que exemplo de humildade. Jesus era Deus, mas Ele não se apresentava como Deus. Ele não usava a característica, a identidade dele de Deus para sobressair sobre as pessoas. Muito pelo contrário. Olha o que o texto continua dizendo, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus nunca se exaltou sobre os homens, muito pelo contrário, Ele se esvaziava e dizia: eu sou como você, eu sou como vocês, sou homem, como diz o pastor Bruno nessa manhã, né? Achei que ele ia falar comedor de feijão, sou comedor de pão com leite condensado, só o pastor Bruno mesmo, é uma figura. Irmãos, Jesus esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus, Ele se tornou como eu e como você. Se o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter o mesmo sentimento, por que muitas vezes na nossa vida a gente quer ser melhor do que o outro? A gente quer ter atitudes para poder humilhar os outros. Precisamos parar para pensar nisso. Versículo 8 do capítulo 8 de Filipenses: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a primeira atitude que nós precisamos aprender com Naamã, que foi determinante para receber o seu milagre: humildade, irmão. Precisamos ser humildes e reconhecer que não somos nada sem o Senhor, que não podemos nada sem Ele, sem a Tua palavra. Não é pela força do nosso próprio braço, não é pelo nosso próprio entendimento, não é pelo nosso intelecto, é pelo poder de Deus, é pela graça, é pela unção de Deus sobre a nossa vida, é pela misericórdia de Deus que nós conseguimos isso ou aquilo. Não somos nada sem Ele. Amém, queridos? Segunda coisa que nós precisamos aprender com Naamã: Naamã soube escolher os seus relacionamentos. Naamã soube escolher os seus relacionamentos. Embora ele tivesse o dia a dia com homens também de uma posição superior,
Naamã soube a quem dar ouvido. Naamã soube se relacionar. Olha só essa frase que eu achei muito interessante. Um verdadeiro amigo não é aquele que te apoia em tudo, mas o que muitas vezes te confronta com o objetivo de te abençoar. Você quer ver se essa pessoa que você está se relacionando é seu amigo de verdade? Você quer ver se ela é seu amigo de verdade? Se é sua amiga? Se é sua amiga de verdade? Se ela te confronta para poder te abençoar. É quando eu olho para o Brian, às vezes, nunca aconteceu, né? Mas se tiver que acontecer, ô Brian, eu não concordo com isso que você falou. Eu não concordo com a forma como você está falando da Lila. Não é assim que você tem que fazer. Isso é amigo de verdade. É você ver que a pessoa está caminhando para uma situação que vai trazer malefícios para ela. Mas você o confronta. Você diz para ele, olha, eu não concordo com a sua fala. Isso é um amigo de verdade. Foi o que os servos disseram para Naamã. Você, Naamã, não concorda. Você tem todo o direito de pensar que você pode ir indignado para casa. Mas o profeta não te pediu nada difícil. É só você obedecer. É como se eles estivessem sendo atrevidos e olha, qual o seu problema, cara? Quando é que você vai se render a ouvir as outras pessoas? E Naamã aproveitou os seus bons relacionamentos. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não posso determinar aqui os seus relacionamentos. A Bíblia diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas ela me dá respaldo para fazer acepção de relacionamentos. Toma cuidado com quem você tem andado, irmão. Toma cuidado para quem você tem prestado o seu ouvido. Toma cuidado com as pessoas que nem em cultos vêm, nem participar de reuniões da igreja participam, e se acham aptas para dar conselho. E o que me deixa triste são pessoas atender conselhos de pessoas que não têm vida no altar, que não têm vida espiritual. Naamã se cercou de relacionamentos que, mesmo confrontando, o levaram para o triunfo. Mesmo o confrontando, o levaram para a cura e o conduziram para a salvação. Será que as suas amizades têm conduzido você para a salvação? Será que as suas amizades têm conduzido você para uma vida de triunfo com Cristo? Porque vida de triunfo sem Cristo não é triunfo. Vida de vitórias, onde Deus não é exaltado, não existe vitória nenhuma, irmão. Toda vitória na sua vida tem que apontar para a glória de Deus. Todo triunfo na minha vida e na sua vida tem que apontar para exaltar o nome de Deus, porque é Ele que me dá a verdadeira vitória. É Ele que me conduz para um verdadeiro triunfo em Cristo Jesus. Agora, os meus relacionamentos estão nesse mesmo pensamento, estão nessa mesma empreitada, estão nesse mesmo objetivo. Então são meus amigos de verdade. Se não são, eu tenho respaldo na palavra para fazer acepção de relacionamentos. Isso foi determinante para a vida de Naamã, para a cura dele e para a salvação. Em terceiro e último lugar, para a gente finalizar, Naamã obedeceu à palavra do homem de Deus. Fala para a pessoa que está falando, você precisa obedecer à palavra do homem de Deus. Você precisa obedecer à palavra do homem de Deus. Mas obedecer à palavra do homem de Deus muitas vezes não é fácil. Porque muitas vezes a palavra do homem de Deus, ou na maioria das vezes, ela vai vir contra aquilo que nós acreditamos. E nós estamos vivendo um tempo de muita informação. Muitas pessoas têm chegado nas igrejas já com pensamento formado, irmão. Já com uma ideologia formada, já com um pensamento formado, uma opinião formada. E aí quando o homem de Deus, o líder espiritual que Deus coloca sobre a vida dele, o confronta, muitas das vezes a sua atitude não é ouvir a palavra do homem de Deus. E a pessoa fica se questionando, por que isso não acontece na minha vida? Por que aquilo não acontece na minha vida? Deus determinou a cura de Naamã. Não foi pelo número de mergulhos que ele deu, não, irmãos. Esses dias eu estava lá em casa e eu fui dar uma mexida na caixinha de correio, tinha lá um panfleto de uma igreja lá em Santa Luzia, e a chamada assim para poder participar
da campanha da igreja lá, eu achei aquilo muito interessante, porque estava lá assim a figura do pastor, do líder espiritual da igreja, e tinha chamada lá dizendo assim: olha, venha, porque eu vou orar 7 vezes para você e você vai ser curado. E eu disse assim: olha, engraçado, eu prefiro ir lá na nossa igreja, porque uma oração só, um milagre pode acontecer. As pessoas estão trabalhando dentro de numerologia, e para Deus não existe numerologia, para Deus existe obediência. Para Deus existe disposição de obedecer a sua palavra. O que determinou a cura de Naamã não foi o número de vezes que ele mergulhou. O número de vezes foi estabelecido pelo profeta, foi uma palavra do profeta. O que determinou a sua cura foi obedecer a palavra do homem de Deus. Se ele tivesse falado, mergulha uma vez, ele tinha que mergulhar uma vez. Se ele tivesse falado, só mergulha 2 vezes, Naamã falado assim: olha, eu vou mergulhar 3 para o negócio ser melhor ainda. Não, você não vai ser curado. Porque se ele mandou 2, tem que ser 2. Mandou 7, tem que ser 7. Mandou 159 vezes, você tem que mergulhar 159 vezes. Porque essa foi a palavra que Deus colocou no coração do homem de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Nós não estamos nessa terra, irmãos, sem uma cobertura espiritual. Nós não podemos viver nessa terra sem uma identidade, uma figura espiritual sobre a nossa vida. Existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Você e eu não podemos viver ao nosso bel prazer, pensando nós que tem que ser da nossa forma. Existe um homem de Deus sobre a nossa vida. Existe uma mulher de Deus sobre a nossa vida. Crede nos seus profetas e sereis sarados, serei curados. Deuteronômio 28:1: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só o segredo de ser abençoado: é você dar ouvidos à palavra do homem de Deus. Quantos aqui, por exemplo, irmãos, não foram confrontados pela palavra do homem de Deus? Certa feita eu estava trabalhando, estava longe, eu estava aguardando uma resposta de Deus, estava orando, buscando de Deus uma resposta, uma palavra. Aí de repente eu estava longe, o pastor Cláudio liga no meu telefone e diz: olha, o pastor Adriano perguntou se você pode passar aqui na igreja, porque ele tem uma palavra para você, ele quer conversar com você. Eu falei assim: maravilha, é a resposta de Deus para a minha vida, é a resposta da minha oração. E eu estava longe, eu vim feliz da vida, vim dirigindo aí, cancelei os outros compromissos. Você vou ter com o pastor Adriano, porque ele tem uma palavra para mim, vou sentar lá e vou ouvir a palavra dele. Quando eu chego aqui, irmãos, e o pastor me recebe no gabinete, mas era uma paulada para a minha vida, era uma repreensão daquelas. Eu vim todo feliz, esperando que era a resposta da minha oração, do jeito que eu queria, mas Deus me trouxe a resposta, não do jeito que eu queria, mas conforme a palavra do homem de Deus, que é a figura espiritual sobre a minha vida. E eu murchei todo naquela cadeira, e ele foi falando, bateu a mão na mesa, me confrontou e disse: olha, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Isso não tem muito tempo não, irmãos. Isso tem muito tempo não, isso foi nesse ano, no começo desse ano. E eu precisei agir conforme a palavra do homem de Deus. E para a gente finalizar, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você sabe por que Naamã foi curado? Você sabe por que Naamã se converteu ao Deus de Israel? Porque ele obedeceu a palavra do profeta, ele obedeceu a palavra do homem de Deus. O maior prazer de Deus não está no sacrifício, o maior prazer de Deus está na obediência. Amém, querido? Fique em pé no seu lugar e a gente vai encerrar aqui com uma conclusão e uma oração sobre as nossas vidas nessa noite. Quantos aqui querem um restante de ano de grandes milagres de Deus para a sua vida? Amém, irmão? Só a metade da igreja. Quantos aqui querem um restante de ano de muitos milagres da parte de Deus para a sua vida? Todos nós queremos. Todos nós estamos aqui com essa expectativa. Mas nós precisamos observar as nossas pequenas atitudes. Nós precisamos entender que pequenas atitudes podem gerar
grandes manifestações de Deus sobre a nossa vida. O Senhor não espera de nós grandes atitudes, Ele espera de nós pequenas atitudes. Ele espera de nós humildes atitudes. Ele espera de nós pequenos reconhecimentos. Ele não espera de nós grandes coisas. Ele não espera de nós grandes atitudes. Deus só precisa de nossas pequenas atitudes. Deus só espera de nós uma atitude chamada humildade. Você precisa ser humilde para reconhecer que eu sou o teu Deus, que eu uso quem eu quiser usar sobre a sua vida, que eu trago a palavra que eu quiser trazer sobre a sua vida, porque quem governa a sua vida não é você, quem está no controle, na direção de tudo sou eu, o teu Deus. Deus espera de nós pequenas atitudes, como o que? Saiba se relacionar, saiba com quem se relacionar, porque todos os dias eu coloco alguém abençoado no seu caminho, todos os dias eu coloco pessoas da sua intimidade, pessoas que podem ser usadas por mim para falar com você. Deus espera de nós, queridos, apenas que nós possamos obedecer a sua palavra. A vida cristã é uma vida tão simples, mas nós complicamos tudo. Tudo que Deus espera de nós é obediência. Tudo que Deus espera de nós é que a gente possa observar a tua palavra e obedecê-la na sua totalidade. E qual que é a dificuldade de entender isso, irmãos? Quando o maior prazer de Deus está na obediência e não no sacrifício. Quantos aqui estão dispostos a terem pequenas atitudes para receber grandes milagres da parte de Deus? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Essa noite eu não vou chamar ninguém no altar, vou chamar o ministério de louvor já para se posicionar, até para a ceia, para a gente ir adiantando. Mas curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Comece a analisar a sua própria vida. Como são as suas atitudes? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer, ele é igual ao pai dele, ele é igual a Cristo? Será que as pessoas podem olhar para você lá no seu trabalho e dizer, está aí um homem de Deus, que tem as características de Cristo, esse verdadeiramente é filho de Deus? Curva a sua cabeça, querido, fecha os seus olhos. Eu queria que você olhasse para você mesmo nessa noite, assim como eu estou olhando para mim, assim como eu olhava para mim, quando montava aqui essa mensagem. Mas tem sido as minhas atitudes, porque a bem da verdade, irmãos, ainda com a cabeça curvada, os olhos fechados, a bem da verdade, nós estamos sempre dispostos a receber grandes milagres da parte de Deus. Nós estamos sempre dispostos a receber as maravilhas que Deus tem sobre as nossas vidas, mas não demonstramos a mesma disposição quando a palavra de ordem é obediência, quando a palavra de ordem é renúncia, quando o segredo da vitória é abrir mão da sua vontade, abre mão dos seus sonhos por mim, abre mão dos seus projetos por mim. Não temos a mesma disposição, não demonstramos a mesma disposição quando o assunto é me submeter à vontade soberana de Deus. Pai, nessa noite nós queremos declarar ao Senhor, ó Pai, que o que precisa prevalecer na nossa vida é a vontade soberana do Senhor. O que precisa prevalecer, meu Pai, no nosso casamento é a vontade soberana do Senhor. O que precisa prevalecer na nossa vida financeira é a vontade soberana do Senhor. O que precisa prevalecer na nossa vida espiritual, certamente, é a vontade soberana do Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite, queremos fazer como Naamã, queremos reconhecer, queremos nos humilhar, meu Pai, que existem assuntos na nossa vida, que não adianta ir com a força do próprio braço, que não adianta ir com as honrarias, que não adianta ir com as histórias do passado, não adianta ir com as vitórias que já obtivemos, não. Nós vamos obter essa vitória é através da humilhação, é através do reconhecimento que só o Senhor tem poder para derramar essa bênção sobre nós, só o Senhor tem poder para operar esse milagre na nossa vida. Nós queremos declarar nessa noite, ó Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Senhor, e não podemos chegar em lugar algum sem a presença do Senhor. Pai,
retoma o controle das nossas vidas nessa noite. Retoma a condução de todas as coisas na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós voltamos a entregar nas Tuas mãos o controle de tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Fala para a pessoa que está ao seu lado, olha, deixa Deus retomar o controle da sua vida. Amém, querido? Deixa Deus retomar o controle da sua vida. É uma canção que a gente canta muito, e ela é uma realidade. A gente canta muito nos congressos, né? Diz, quero ser como criança. Quero ser como criança. Muitas vezes a gente pensa que já atingimos a fase adulta ou a maturidade espiritual a ponto de deixar Deus de lado e resolver da nossa própria maneira. Deus precisa estar sempre no controle de tudo na nossa vida. Amém, querido? Amém, irmão? Deus precisa estar no controle de tudo na nossa vida. Independente do assunto, seja um assunto simples, seja um assunto complicado, deixa Deus à frente de tudo para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos participar da ceia nessa noite. Pega a sua Bíblia e abre em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nós vamos celebrar ao Senhor agora e participar deste momento maravilhoso. Amém, querido? A ceia é para aqueles que, com verdadeiro arrependimento, já passaram pelas águas, já declararam o seu sincero arrependimento diante do Senhor. E estão nessa noite com o coração ardendo para poder participar mais uma vez da ceia do Senhor. A ceia, como disse o pastor Lucas nessa manhã, não é para dividir a igreja, não é para declarar aqueles que podem, aqueles que não podem. Não existe juízo no nosso meio. Não existe alguém aqui que determina que você pode ou não pode. A Bíblia, a Santa Ceia não é, esse momento não é para você ficar de fora, muito pelo contrário. É para você renovar a sua aliança com Deus, amém, irmão? É para você renovar a sua aliança com o Senhor. É para você reconhecer que você pecou, que você vacilou. É para eu reconhecer que eu vacilei em determinado momento da minha vida. E a Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Mas nessa noite você está sendo convidado a um sincero momento de arrependimento. Amém, querido? E renovar a sua aliança com o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí vem o versículo 28, que eu sou apaixonado com ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice do Senhor. Amém, querido? Coloque a Bíblia no seu assento. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Esse é o momento de você olhar para você mesmo. É o momento de você buscar o perdão de Deus. Não é para você ficar de fora da ceia. É para você fazer um compromisso com o Senhor. Deus, perdoa. Me purifica neste momento e melhor, mais ainda, me dê forças para eu não voltar a cometer o mesmo pecado. Me dê forças para eu não voltar a desagradar, entristecer o coração do Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Faça um concerto com o Senhor aí no seu lugar. E participe da mesa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Deus, nós apresentamos diante do Senhor estes cálices. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, este suco que representa o sangue do Senhor. O pão que representa o corpo do Senhor moído naquela cruz por nós. Nós apresentamos diante do Senhor esses elementos, que sem a presença do Senhor nada mais são do que elementos, mas que com a presença gloriosa do Espírito do Senhor, ó Pai, são elementos, ó Deus, que quando ingerirmos, ó Deus, vão nos trazer força, vão renovar a nossa aliança com o Senhor, vão renovar, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, uma presença abundante do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre tudo aquilo que somos e que temos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, consagra esses elementos, ó Pai, ó Deus, e que o Teu povo, ao ingerir esses elementos, possam estar ingerindo a própria vida do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, nós, ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas e celebramos ao Senhor neste momento. Porque como diz, ó Pai, o apóstolo Paulo, ó Deus, em nome de Jesus, nós fazemos menção, meu Pai, da morte e ressurreição do Senhor. Nós celebramos nessa noite, ó Pai, ó Deus, este ato glorioso do Senhor naquela cruz, para nos salvar e para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Amém, querido. Você que vai participar, permaneça em pé. Os obreiros vão passar distribuindo os elementos e nós vamos celebrando ao Senhor com alegria e adorando ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. No início era essa palavra. Aleluia! Com Eita glória! Deus Altíssimo. Vai glorificando o Senhor nessa noite, querido. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso, Vai adorando o Senhor nessa noite, querido. Vai exaltando o nome do Senhor nessa noite. maravilhoso. Adore Ele nessa noite, adore Ele nesse momento. Isso, exalta o nome dele nesse momento. Declara, Santo, declara. poderoso. Declara que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Declara que Ele é o seu Deus. Declara, declara, declara toda a honra para Ele, toda a glória para Ele, toda a adoração para Ele nessa noite. Adore, 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 adore. Isso, declara que Ele é maravilhoso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, vai adorando, irmão, vai adorando. Adora, adora, irmão, adora, adora.
uma noite de celebração, é uma noite de festa. Aleluia. Isso, vai adorando, querido, vai adorando. Seja adorado. Cria um ambiente de adoração aí, olha. Exalte a Ele no seu lugar. Seja adorado. Aleluia. Oh, glória, glória. Digno, digno. Rei Santo. Glória a Deus. Quantos obreiros vão recebendo os elementos? Tem alguém no nosso meio que não recebeu algum dos elementos? A irmã ali, olha, nenhum dos elementos. A irmã Verônica ali, mais alguém não recebeu os elementos? Toda a igreja recebeu. Amém, queridos? Os obreiros estão recebendo os elementos. Olha só, querido, o próprio Senhor, Ele ordenou este santo sacramento. Ele mandou aos seus discípulos que participassem do pão e do vinho, símbolo do seu corpo quebrado, do seu sangue derramado. Esta é a sua mesa. Esta festa é para os seus discípulos, que todos os que com verdadeiro arrependimento abandonaram seus pecados e creram em Cristo para a salvação, se aproximem e tomem desses símbolos e pela fé participem da vida de Jesus Cristo, para o conforto e alegria da sua alma. Recordemos, irmãos, que este é o memorial da morte e paixão de nosso Senhor. É também um testemunho da sua segunda vinda. Não nos esqueçamos de que somos um, numa só mesa com o Senhor. Não nos esqueçamos que somos um, numa só mesa com o Senhor. Amém, querido? Erga o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos e sejamos fortalecidos e agradecidos em nome de Jesus. Não nos esqueçamos de que somos um em Cristo Jesus. Por causa do nosso horário, a gente não vai sair trocando esse cálice com todas as pessoas, mas pelo menos com a pessoa que está ao seu lado. Troca o cálice com ela e diga para ela: olha, nós somos um em Cristo Jesus. Amém, querido? Isso, agora com a pessoa do outro lado, diga para você: olha, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós estamos assentados na mesma mesa. Estamos servindo ao mesmo Deus. Precisamos participar, irmãos, não somente da alegria uns dos outros, mas precisamos também participar dos sofrimentos. Precisamos participar das lutas também uns dos outros. Somos uma família em Cristo Jesus. E aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Esse é o cálice do Senhor, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por vós, vos conserve inculpáveis para a vida eterna. Bebei todos, lembrando que o sangue de Cristo foi derramado por vós, e sejais todos agradecidos em nome de Jesus. Bebamos todos. E adore ao Senhor no seu lugar nessa noite. Exalte a Ele nessa noite. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora.
pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre, pra sempre, pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Você pode colocar o cálice no banco. Você não vai sentar de novo mesmo? Coloque aí o cálice no banco. Isso, coloca o cálice no banco. Agora você pode aplaudir o nome de Jesus. Você pode exaltar o nome de Deus. Você pode declarar com as suas palmas que poderoso esse nome é. Seja bendito, seja adorado, seja louvado. Receba essas palmas. Receba, Pai, em nome de Jesus, toda a adoração da tua igreja, toda a exaltação da tua igreja. Receba o louvor da tua igreja. Receba o culto da tua igreja. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Receba a honra, a glória. Receba o louvor. Receba a adoração dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Amém, amado. Graças a Deus. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Esses momentos da nossa igreja são momentos muito preciosos. São momentos que dá vontade de dar uma esticada, mas nós não podemos porque somos limitados pelo horário. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida uma semana abençoada, uma semana repleta da presença de Deus, uma semana cheia de vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Faça assim com as suas mãos e lembrar vocês da nossa campanha na terça-feira. O apóstolo Almir vai estar aí, certamente vai ser uma noite, vai ser uma conferência de libertação e milagre em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Tem uma semana de bênção, tem uma semana de vitória, tem uma semana de conquistas e de milagres em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós rendemos graças ao Senhor, nós celebramos ao Senhor, ó Pai, porque certamente, ó Deus, milagres aconteceram no nosso meio, porque certamente, ó Pai, a presença do Senhor nos envolveu de uma forma maravilhosa. Agora eu te peço, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua segurança. Conceda-nos, ó Deus, uma semana repleta e abundante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite nós oramos ao Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, querido? Vá em paz e que a presença do Senhor e que o Senhor vos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.